O Ângelo joga bola demais, hein, Nação Santista? Bom dia, boa tarde, boa noite, nação. Meu nome é Rafaela Guerra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje nós iremos fazer aí o pós-jogo de Atlético Mineiro 1, Santos 1. Jogo muito importante para o Santos que ainda não conseguiu vencer fora de casa, mas o ponto de hoje foi importantíssimo devido às circunstâncias do jogo. Vamos aí analisar e comentar esse empate, mas antes de qualquer coisa eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever e não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo, nenhuma informação aqui deste canal. Agora bora pro vídeo que é o que realmente nos interessa. Atlético Mineiro e Santos empataram aí pelo Brasileirão, jogo que aconteceu no Mineirão, jogo fora de casa. A gente sabe como tem sido a tônica do Santos em jogar longe da Vila Belmiro. O Santos que tem muitas dificuldades jogando fora de casa e ainda não conquistou a sua primeira vitória. Porém, como eu disse na introdução, o empate do jogo de hoje, o que poderia até ter sido uma vitória, o Santos que, mesmo com 10 em campo, teve chances ali de virar o placar, mas foi um empate muito importante devido ao cenário que se apresentou durante este jogo. O Santos que veio aí a campo com uma escalação que alguns gostaram, alguns não gostaram, e eu vou pontuar aqui primeiramente a escalação do Peixão. Santos veio a campo com João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes de primeiro volante, Sandri Zanocelo, Juan Seco de ponta, Lucas Braga e Angulo de centroavante. Dessa escalação que vocês estão vendo, eu não teria entrado com Angulo, tá? Se vai colocar alguém de centroavante, eu tentaria o Goulart de centroavante ou o próprio Juan Seco, que não é ponta, que joga ali, é sacrificado fora de posição, porque não é a dele. O Juan que joga é centroavante, performa melhor quando joga em sua posição. Então essas são as minhas, o que eu pontuei aqui nas minhas anotações a respeito da escalação do Santos. E assim, inclusive, gostei da volta aí dos 3 volantes. Por quê? Muita gente falou que o Santos deveria ter entrado com um meia armador, por exemplo, ali com o Bruninho. Mas se a gente olhar para o adversário, para o jogo fora de casa, os 3 zagueiros, os 3 volantes, perdão, eles dão mais competitividade no meio-campo. E a gente vai comentar se isso de fato refletiu no jogo. O Galo que começou, né, o primeiro tempo pressionando o Santos, indo para cima, o que é uma tônica normal, pois é o time da casa, é um grande time, a torcida empurrando. Então, com essa pressão do Galo, o Santos começou o jogo perdido. O Santos começou o jogo completamente assim, parecia fora de sintonia ali, com o Galo pressionando, com o Galo marcando dentro do campo de defesa do Santos. E já aos 5 minutos, numa falha dupla, na minha opinião, o Galo abre o placar com o garoto Sávio, numa bola que é enfiada nas costas do Madison, o que já vem sendo uma tônica do nosso lateral, que tem seríssimas dificuldades ali de marcação. Que tem esse defeito. O Madison que, mais uma vez ali, na minha opinião, falha defensivamente, numa bola que o Keno recebe nas costas dele, faz a jogada e cruza pro quê? Pro outro lado do campo, para pegar o nosso outro lateral também desprevenido. Lucas Pires, na minha opinião, também falhou ali no gol do Atlético, onde ele só olha para a bola e esquece de marcar o jogador, que completa sem dificuldade para fazer um gol, uma bola muito em cima do JP. Então o Galo abriu o placar já com 5 minutos, e aí nossos corações já aceleraram, porque assim, 5 minutos, o Galo pressionando, com 1-0 no placar, o time continuou pressionando o Santos ainda meio grogue, aí vem a contusão do Madison, que sentiu a posterior da coxa, e vou pontuar aqui, eu nem sei se dá pra vocês verem de fato. Essas daqui são as anotações que eu faço durante o jogo. Eu não sei se vocês vão entender minha letra, mas qualquer coisa eu vou deixar um print aqui. Eu escrevi: será que já não passou da hora do Madison perder a titularidade? Eu entendo que a gente também não confia no Auro. Eu entendo isso.
Mas assim, são seguidos jogos onde o Maddison falha defensivamente e não agrega ofensivamente. E assim, logo depois que eu fiz essa anotação, ele se contundiu, ele sentiu a coxa. Isso foi aos 12 minutos. E saiu o Maddison, entrou o Auro. Eu não sei se foi uma coincidência do jogo ou se o Auro de fato consertou ali o problema, porque o jogo do Atlético se passava muito ali pelo lado do Maddison. Então, com a entrada do Auro, o Santos passou a sofrer menos por ali. E o Santos começou a dar uma equilibrada no jogo. O Atlético ainda teve umas ou outras oportunidades, mas não foi tão avassalador como estava sendo nos primeiros minutos. O Santos, que mesmo não fazendo uma grande partida no primeiro tempo, teve aquela bola na trave, no escanteio do Bauerman. Mas uma coisa que me incomodou foi a facilidade em que o Galo trocava passes ali na intermediária, na frente da área do Santos. Isso me incomodou bastante. E outra coisa que me deixou com uma pulga atrás na orelha, eu vou perguntar para vocês. Vocês também ficaram com essa pulga atrás da orelha? Quando o narrador ali pergunta ao Grafite qual seria o prejuízo da saída do Maddison. E ele fala a seguinte frase. Ele diz que é uma grande perda para o Santos no jogo, porque o Maddison é um lateral muito bom defensivamente. Aí eu pergunto para vocês, será que ele acompanha todos os jogos do Santos? Acho que não. O Galo continuou apertando o Santos na saída de bola. Às vezes, para sair, teve um lance que foi bem notório para mim. Foi quando o Sandri tá para sair com a bola. Vem 3 jogadores do Galo para cercar o Sandri. Então, o Galo tava com bastante ímpeto ali em fazer essa pressão do Santos. E no final teve aquela enfiada maravilhosa do Sandri, que para mim fez uma boa partida. O Sandri que tem uma qualidade de passe, de inversão, de encontrar jogadores assim muito grande. Ele tem muita categoria. Ele enfiou uma bola sensacional pro Juan, que meio desajeitado ali ajeita pro Angulo finalizar de primeira. Não foi uma finalização ruim, mas o Angulo não conseguiu fazer o gol. O Everson fez uma grande defesa e o Santos terminou aí o primeiro tempo perdendo por 1-0, mas com alguns lances interessantes. E o Bustos, para surpresa de 0 pessoas, voltou aí para o segundo tempo com o mesmo time. Eu já teria trocado, já teria tirado o Angulo. Aliás, eu nem teria entrado com o Angulo, mas já teria tirado o Angulo ou tiraria o Angulo, puxava o Juan para centroavante e já colocaria o Ângelo, mas eu não sei dizer se o Ângelo teria condições para 45 minutos completos. E assim, o Galo voltou, né, pro segundo tempo na mesma toada, em cima do Santos, mas aos 9 minutos aí do segundo tempo, o Juan faz uma bela jogada, chuta que acerta a trave, a segunda vez que o Santos meteu uma bola na trave no jogo, o Zanocelo completa e faz o gol, mas estava de fato impedido. Então, o Santos teve um gol anulado, mas de fato um gol ilegal. E logo após aí essa jogada, teve o contra-ataque do Atlético Mineiro, que resultou na expulsão do Lucas Pires, na falta que ele faz em cima do Sávio, se eu não me engano. O juiz de campo deu cartão amarelo pro Lucas Pires. E assim, a comentarista da Central do Apito falou, olha, tinha cobertura do Maicon, então, portanto, não era para expulsão. Mas o VAR intervencionista, o VAR chamou o árbitro da partida para revisar o lance, que mudou a sua ideia expulsando o jogador do Santos. Eu não teria expulsado, eu ficaria com a decisão de campo. Afinal, a gente está vendo que nos jogos do Santos, praticamente o árbitro de campo ele não vem apitando em absolutamente nada, porque o VAR vem interferindo muito nos jogos do Santos. Mas deixa a opinião de vocês aí, se vocês acham que a expulsão foi justa ou não. Eu acho que não, e ponto. E aí, com a expulsão do Pires, o Bustos tira o Angulo, coloca o Felipe Jonathan para compor ali a linha de defesa, né, de 4 do Santos. E assim, o Atlético continuou rondando a área do Santos e aos 26 minutos saiu
o Fernandes. Saiu o Fernandes para a entrada do Camacho e saiu o Braga, que no segundo tempo não conseguiu jogar, não vinha fazendo uma boa partida, com muitas dificuldades técnicas o Lucas Braga, então não foi uma partida boa dele, para a entrada do Bruninho. Para mim, a saída do Fernandes só tem uma explicação, ele ter sentido fisicamente. E assim, a partir do momento que o Ângelo entra em campo, mesmo o Santos com um a menos, o Santos passa a sofrer menos na partida. O Ângelo que chama a responsabilidade, o Ângelo que vai pra cima, que dribla, o Ângelo que em poucos minutos dentro de campo já amarelou 2 jogadores do Atlético Mineiro. Então assim, o Ângelo é um jogador fantástico, o Ângelo faz a diferença demais pro Santos. E a gente vê essa diferença a partir do momento que ele entra em campo. O jogo muda pro Santos. E aí, o pênalti pro Santos vem numa falta que sofreu o Ângelo. Que aí o Bauerman é claramente puxado pelo Jair, se eu não me engano. O árbitro não vê, logo depois tem uma dividida de Maicon com o Hulk, que o Maicon sai com a boca sangrando, reclamando e tudo mais. Mas o seguinte, o árbitro de vídeo, anotem, guardem e enquadrem esse momento. O árbitro de vídeo interferiu agora num lance pró-Santos. E aí dá o pênalti, o Juan Seco com muita personalidade marca o gol de empate do Santos e o Santos poderia ainda ter virado o jogo, porque o Santos teve oportunidades, assim como o Atlético Mineiro. Então assim, o Santos com 10 em campo conseguiu ser corajoso, conseguiu ser competitivo. E vou dizer uma coisa que a gente não costuma dizer: as mudanças do Bustos hoje fizeram efeito e fizeram o time melhorar, mesmo numa situação completamente adversa. Então eu valorizo demais o ponto de hoje. Nós temos um próximo jogo fora, contra o Juventude. Lá nós precisamos de fato dos 3 pontos para a situação do Santos no Campeonato Brasileiro não ficar complicada. É uma sequência de jogos complicadas, mas eu acredito que o Santos tenha condições de buscar a sua primeira vitória fora de casa. O Ângelo, que voltou a jogar após 11 partidas, é a grande notícia do jogo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.